Era muito claro para mim que eu não seguiria na carreira de arquitetura e seguiria sem dúvida fazendo cinema. Então foi uma retomada com o pé direito e outras produções vieram em seguida. Eu comecei no cinema fazendo produção executiva. Primeiro assistência de produção, já fui chefe eletricista e depois passei a ser produtora executiva de projetos de longa-metragem de ficção, de filmes de longa-metragem. Por coincidência, eu produzi três filmes de época. O último deles foi o Memórias Póstumas, um filme paulista do André Klotzel. E essas produções eram produções que demandavam muito, né? Por serem filmes de época, equipes grandes, uma grande cenografia, sempre uma demanda de produção maior, né? do que filmes que não fossem então de época. E eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer outra coisa. E naquele momento, depois do Memórias Póstumas, eu comecei a pesquisar sobre a Antártida e acabei, então, desenvolvendo um projeto de filmagem na Antártida, também motivada muito pelo desejo de conhecer o continente. E a partir daquele filme, eu descobri que era isso que eu queria fazer, assim. Sempre dirigindo e produzindo meus próprios filmes. Então, dessa forma, eu também consegui viabilizar a produção, né? Porque conheço os mecanismos da produção e, dessa forma, sei montar projetos, sei levantar recursos e sei realizar um filme. E aí a minha opção de direção é exclusivamente para o documentário. Agora, recentemente, eu produzi um filme, de novo, de ficção, um filme contemporâneo, mas que tem uma pequena parte dele, que passa 20 anos atrás, que é o Prova de Coragem, que chamava Mãos de Cavalo, que foi uma adaptação do livro do Daniel Galera, que tem o mesmo título, e a direção do Roberto Gervitz. Esse filme estreia agora em 5 de novembro desse ano, está em pós-produção de imagem e som nesse momento. E meu próximo projeto é, de novo, um longa-metragem de documentário. Então, na verdade, eu oscilo entre as duas funções, mas sempre que eu faço a direção, eu também produzo. Todos os filmes que eu fiz, eles tinham uma origem na minha vivência pessoal, na minha vida e nos meus gostos pessoais, enfim. Com relação ao Doce Brasil Holandês, a história do Maurício de Nassau era uma história que sempre me entusiasmou. Como eu te falei, eu sempre gostei de história. E eu tinha, enfim, há muitos anos atrás eu tinha a ideia, não, um dia eu vou ter que fazer um longa-metragem de ficção sobre o Maurício de Nassau. Mas evidentemente que isso seria uma produção muito cara. E depois eu vi que me interessava mais falar sobre a herança a memória desse período e o imaginário daquele período holandês brasileiro do que propriamente sobre o personagem Maurício de Nassau. O filme aborda a questão desse complexo de inferioridade que, de certa forma, temos, né, nós brasileiros, por termos sido colonizados pelos europeus do Sul e não pelos europeus do Norte, né? E isso, óbvio, é um complexo que vem da nossa herança, é uma herança que nós temos e que a nossa história nos explica. E esse foi um filme que realmente me deu uma enorme satisfação fazer. Eu sou produtora executiva e sou diretora. Como produtora, além de ter uma empresa que é quem é dona dos projetos que nós desenvolvemos, a produtora é a responsável pelos direitos autorais patrimoniais da obra e é responsável por levantar este projeto e produzi-lo e colocá-lo no cinema.
ou na televisão. O produtor executivo, ele pode entrar no projeto na fase de pré-produção e filmagem. O produtor executivo, ele é um executivo que orça o filme, dependendo da fase em que o produtor executivo entra no projeto, o orçamento até já está pronto, mas aí ele tem que checar esse orçamento, fazer as negociações inerentes de todos os insumos da produção. Ele faz junto com o diretor e o assistente de direção a análise técnica do roteiro para justamente levantar as demandas, as necessidades de produção e depois estima tudo isso e faz o planejamento do tamanho dessa equipe junto com as necessidades do diretor e dos departamentos específicos, tanto de arte quanto de fotografia e contrata essas pessoas e faz a execução, ou seja, faz com que aquele planejamento feito lá na preparação do filme seja cumprido, porque isso significa que se ele for cumprido, eu estou cumprindo o orçamento, e cumprir o orçamento é fundamental. Eu gosto de ver ficção, assisto muita ficção, assisto muita série de TV também, mas eu assisto muito documentário, mas eu gosto de fazer documentário. Minha paixão pessoal é pelo documentário. Eu gosto do cinema, assim, eu nunca quis ter uma produtora com muitos projetos, uma produtora grande que toca vários projetos ao mesmo tempo. Porque o meu prazer no cinema é trabalhar ele de uma forma artesanal, no sentido de poder acompanhar todas as etapas e todas as fases e todos os meandros. Não me interessa na produção do audiovisual como um case que eu desenvolvo, se alguém produz e depois a gente lança. A mim me interessa a feitura do filme.